Fala galera, eu tô aqui com o melhor jogador de Counter-Strike do mundo, Coldzera. Aceitou dar entrevista aqui para o MyCNB em meio aí ao encontro das lendas, o encontro dos jogadores do SK com os fãs brasileiros. Code, obrigado por essa entrevista. Obrigado a você. Primeiro eu queria saber aí como tem sido esse contato aí com os fãs brasileiros depois dessa temporada aí no exterior. É sempre muito bom estar perto deles, eles apoiaram bastante a gente quando a gente estava no momento da nossa caída, então nada mais nada menos do que fazer um evento para poder ficar perto deles e agradecer tudo. E falando agora sobre a sua performance, né? Você tem sido apontado aí como o melhor jogador do mundo de CS há muito tempo. Em todos os eventos internacionais que você disputou, ficou positivo nas estatísticas, já ganhou vários MVPs. Queria saber por que você é tão bom. Olha, eu acho que desde a primeira vez que eu joguei meu primeiro campeonato, eu acho que eu lido muito bem com a pressão, então eu acho que a coisa que mais influencia no fator de eu jogar bem ou não. E o fato de eu ser constante é porque eu não tremo jogando contra os outros times. Então, pra mim é apenas mais um jogo, é mais como um treino. Então, eu sento lá, coloco minhas coisas, vou bem tranquilo e jogo bem tranquilo e tento fazer o meu máximo. E para ser um jogador de destaque, assim, o que é? É treino? É um certo talento também de você ter o jeito para jogar aquilo, né? Qual que é a composição do sucesso, de ter tanto desempenho internacional satisfatório? Bom, acho que a função importa bastante. Minha função é mais tradear as kills, então, e ser o suporte, então eu sou o cara que sempre sobra e sou o cara que sempre tem que arranjar os kills chaves para poder abrir o round para a gente ganhar. Então, acho que a função com certeza importa, mas a preparação psicologicamente importa muito. A preparação dentro do jogo, com você estar bem com você mesmo jogando, importa muito, porque às vezes no treino, se você treina de qualquer jeito, você vai jogar um campeonato, às vezes você não faz as coisas que você treinou, entendeu? Então, toda a sua preparação antes do jogo, ela mostra pra você. Se você fizer ela corretamente, ela vai mostrar pra você que vai dar resultado. Então eu sempre tento me preparar o melhor possível, sempre tento fazer tudo que eu vou fazer jogando no campeonato, eu vou treinar, vou tentar fazer no treino e vou tentar criar coisas novas, com certeza, e sempre vou tentar me arriscar um pouco mais a fazer alguma coisa, mas eu nunca deixo de mudar meu estilo de jogo, eu nunca mudo meu estilo de jogo treinando só porque é um treino. Vou treinar de qualquer jeito, porque isso tudo influencia na hora do campeonato. E você é um jogador excepcional e sempre se espera muito de você, isso é um peso? É um pouco chato às vezes, como eu tenho que sempre ter performances excelentes, então às vezes quando eu não tenho, eu mesmo me cobro bastante. Mas essa cobrança é boa, eu não posso parar de ter essa cobrança, porque senão eu acabo relaxando. Então, saber que eu tenho que jogar bem em todos os jogos, pra mim é um pouco gostoso, porque é um pouco tentador, porque eu tenho que me preparar melhor ainda. Você ficou chateado de não ter ganhado o MVP da ESL Cologne lá e da ECS? Nada, não fico nada. Os caras ficam zoando, falando assim, pô, a gente tem que tirar o MVP do coach, mas cara, nada a ver. O que importa é ter o troféu na hora da mesa e acabou. E com um desempenho tão bom assim, né? Alguma vez já levantaram aí a hipótese de, pô, vamos fazer o doping no Coldzera? Já rolou isso, alguma coisa em campeonato? Cara, a gente tem bastante teste de doping nos campeonatos da ESL. Então, por exemplo, às vezes quando você vai muito hypado pro jogo ou você vai muito concentrado e tipo, não mostra, sei lá, nenhuma emoção, eles fazem um exame de doping em você. Então, já me pegaram bastante. Você já fez então? Já fiz bastante, já. E isso é só da ESL que fazem? Isso, é só da ESL. E nunca deu positivo, né? Não, nunca deu positivo, graças a Deus. Legal. E aí, você já se considera aí que está no caminho para ser o melhor jogador de CSGO de todos os tempos? Você já se considera? Bom, eu acho que minha carreira tem um longo prazo ainda, então eu acho que já teve jogadores que fizeram muito mais história do que eu. Por exemplo, Spawn, Hiton. Então são jogadores que jogaram há 10, 12, 15 anos. Então eu acho que minha carreira ainda está um pouco na trajetória, só jogo 3 anos profissionalmente. Então acho que ainda tem um longo tempo aí para mim me consolidar como uma lenda. E você falou aí de ser o melhor do mundo. Essa equipe aí está indo muito bem, está no topo do ranking internacional, voltou, né, ao topo. O que motiva vocês? O que ainda vocês pretendem conquistar? Bom, a gente quer conquistar o terceiro Major, é claro. Que a gente quer tentar ser o time da história, que nenhum time conseguiu ganhar tantos campeonatos ou tantos campeonatos importantes que nem a gente. Então, pra gente, a nossa meta é tentar ganhar tudo, o máximo pra gente deixar um legado como um time e ser lembrado pra sempre. E vocês acham que estão perto aí? Só falta o Major mesmo pra ser o melhor time da história? Eu acho que para ser o melhor time da história, a gente tem que ter uma sequência boa de campeonatos e matar o resto com o Major. Esse
esse último um mês agora que a gente teve os 4 campeonatos, se a gente tivesse ganhado esse Major, a gente seria consolidado já como a melhor equipe do mundo. Você é muito elogiado pelos jogadores internacionais, pelos jogadores brasileiros, pela comunidade. Aqui você vê na prática como é esse contato com os fãs. Como que é que você se vê aí como um ídolo, né? Você é um ídolo, você se vê, como que você se enxerga nisso? Cara, uma coisa muito bacana porque há um tempo atrás, quando eu comecei a jogar, eu nunca imaginava isso. Então hoje as pessoas às vezes, tiram uma foto comigo e às vezes as pessoas saem chorando e você fazendo parte da vida da pessoa é uma coisa fora do comum, cara. E o seu nome e o da equipe da SK também chegou até o conhecimento do Neymar, vocês até já são parças aí, né? Como que é essa relação com ele? Você manda mensagem, troca o WhatsApp, como é que é, cara? Bom, a gente troca alguns WhatsApps, de vez em quando a gente tem um grupo com uma galera, o Neymar, Medina, o Akari. Então a gente sempre fica conversando junto, sempre troca informação um com o outro, tenta ir encontrar o outro para assistir algum jogo de futebol deles, ou às vezes, sei lá, jogar algum CS, porque eles adoram CS. Então, eles são muito bacanas com a gente. O Neymar foi o cara mais humilde que eu já conheci na minha vida de uma pessoa famosa. Então, esse contato que a gente tem com eles é muito legal. O Neymar montou até uma lan house agora na mansão dele lá em Mangaratiba, né? Ele tá pensando em criar uma equipe de Counter-Strike, você sabe de alguma coisa aí? Não, isso eu não sei. Não, isso eu não sei ainda. E como é que é esse reconhecimento até dos famosos, né? Como é que é isso? Porque vocês agora estão chegando até na grande mídia, né? Não é mais aquele negócio setorizado de só dos sites e veículos de esportes, né? Pô, eu acho isso muito bacana, porque, querendo ou não, é um Brasil como um todo. Então, como eu falei, às vezes a gente precisa muito de ajuda, porque às vezes a gente é um pouco novo ainda, digo, no mercado, então a gente não sabe muita coisa. Então o Akari, por exemplo, é um cara que ajuda a gente muito nessa história de como entrar no mercado junto. Ele dá umas dicas pra gente, porque ele já tem muita experiência, já sabe como funciona. Então ele tenta trazer a experiência dele pra gente, ajuda a gente. Então isso é o fator que mais importa, tipo, meio que no Brasil em geral. E fora dos treinamentos, do CS, o que você gosta de fazer ou outros jogos você gosta de jogar? Bom, fora do CS, agora estou mais indo para academia todos os dias para dar uma relaxada. É uma coisa que eu gosto bastante. Gosto de dormir pra caramba, coisa que eu mais gosto. E meu passatempo também que eu gosto é ficar no quarto escutando música. E você falou de academia, né? Por que você resolveu aí mudar de vida, de corpo, ter uma coisa mais saudável? O que te levou a isso? Pô, eu sou um cara que eu sou meio chato com aparência física, então quando eu comecei a perceber que eu estava ficando muito, muito acima do peso, aí eu comecei a ver as fotos antigas minhas, eu falei, putz, alguma coisa tá errada aí. Aí o outro dia eu acordei e falei assim, agora eu vou emagrecer e foi aí. E essa vida mais saudável influenciou no seu jogo? Com certeza. Acordar mais cedo pra mim, fazer academia, é muito melhor porque ela ativa a minha mente. A minha mente funciona muito mais rápido de manhã. Então, antigamente, quando eu acordava 2, 3 horas da tarde, sei lá, 1 hora da tarde, minha mente acordava cansada. Então, até minha mente despertar, demorava umas 2, 3, 4 horas para despertar. E quando eu vou para academia mais cedo, ela já desperta. Depois da academia, minha mente já tá trabalhando melhor, eu consigo pensar melhor e tenho mais criatividade. Para terminar, qual que é o teu sonho aí como profissional? Individual? Bom, meu sonho individual é ser o melhor jogador de todos os tempos. Quero deixar meu legado e eu vou fazer isso. Vai conseguir? Vou. E tá perto disso? Assim espero. Beleza, Coach. Obrigado aí pela entrevista e boa sorte aí nos seus próximos compromissos internacionais aí. Obrigadão, viu? Obrigado.